Pobreza, tragédia na família, terremotos, guerras, preconceitos e muitos erros. Tudo isso não foi capaz de parar um sonho de uma criança de 8 anos de idade que, através de muito sofrimento e perseverança, conseguiu construir um império mundial. Neste vídeo você vai conhecer a história completa da trajetória deste menino e o que ele fez para ter sucesso. Vamos dar um passeio nesta história inspiradora que vai te encorajar a nunca desistir de seus sonhos. Bem-vindo ao mundo Honda! Antes de tudo, Japão é um país muito pequeno. Tem o tamanho da Alemanha, mas sempre foi valente e lutador, assim como seu povo. Entre 1904 a 1905, os japoneses lutavam por suas vidas na famosa Guerra Russo-Japonesa. A briga era territorial, os dois países disputavam os territórios de Manchúria, Porto Arthur na península de Liaodong e Coreia. A Marinha do Japão derrotou o inimigo, marcando uma acessão do país como uma potência que ajudou na decadência do regime czarista que dominava a Rússia. O país ganhou respeito com a guerra. A época foi marcada também pela fome e pobreza. Apesar do crescimento populacional e pelo êxodo de pessoas do interior para cidades grandes em busca de empregos nas novas indústrias que surgiram, a agricultura estava perdendo espaço para a indústria. O nascimento de Soichiro. Soichiro Honda nasceu em 1906 numa pobre vila chamada Shizuku, perto do Monte Fuji. Seu pai, Jihei Honda, era um ferreiro, e sua mãe, Mika Honda, trabalhava como tecelã. O casal sofria as consequências de um país pós-guerra e em ascensão. Na época, o Japão começou a ter muitas indústrias, e os trabalhadores tinham dificuldades de ir até as empresas, pois veículos não eram acessíveis. A forma mais barata era a bicicleta, por isso o país foi infestado por elas. Jihei Honda viu uma oportunidade e abriu uma oficina mecânica para consertos deste meio de transporte popular. As tragédias na família. A família Honda cresceu bastante, eles tiveram 8 filhos, mas 5 deles morreram por problemas de saúde. Soichiro foi vendo os irmãos morrerem quando crescia, e isso abalou muito a família. Onde o pai trabalhava era uma mistura de casa e oficina, dando oportunidade a um garoto sonhador e ter contato com engrenagens e ferramentas. Ford Model T, o carro que marcou a vida do menino. Soichiro cresceu vendo o pai trabalhar na oficina de bicicleta. Ele não era como outras crianças que passavam o dia brincando. Quando tinha 8 anos de idade, teve um encontro com uma máquina que mudou sua vida para sempre. Ele estava andando por um bairro quando ouviu um barulho que nunca tinha ouvido antes. Soichiro correu para ver o que era. Foi nesse momento que ele viu um carro pela primeira vez. O cheiro do óleo queimado foi perfume para ele e lembrado por toda a sua vida. Ele ficou fascinado e não entendia como o veículo andava sozinho sem ajuda de cavalos. O carro era um Ford Model T, o primeiro veículo da Ford lançado em outubro de 1908. Soichiro ficou em êxtase e começou a correr atrás do carro. Este encontro ficou na cabeça dele para sempre. Ladrão e falsificador. Soichiro não gostava da escola. Ele só queria ficar ajudando o pai na oficina. A falta de interesse dele pelos estudos era tão grande que começou a tirar péssimas notas. As escolas no Japão naquela época já eram muito rígidas. Os pais recebiam um boletim no fim de cada semestre para ver o desempenho dos filhos e depois assinar. Como era a criança que levava o papel, Soichiro, mesmo tão jovem, havia pensado numa solução para burlar o sistema. Ele pegou um pedaço de borracha de um pedal de bicicleta e fez uma cópia do selo de seus pais e começou a carimbar o boletim. A farsa deu certo ao ponto de seus amigos de sala pedirem selos, e isso foi seu fim. O nome Honda era fácil de fazer no carimbo. Já o nome de alguns amigos era mais complexo e isso apresentou falhas e a farsa foi descoberta. Quando seu pai ficou sabendo da esperteza do filho, deixou ele de joelhos o dia todo e sem almoço. Em 1917, com 11 anos de idade, Soichiro ficou sabendo que um grande piloto de acrobacias chamado Art Smith iria fazer uma apresentação no biplane. O evento era longe de casa e pago, mas ele não tinha dinheiro. Foi aí que entrou na oficina do pai e pegou uma quantia da gaveta e uma bicicleta e pedalou por 20 quilômetros até os campos militares. Quando ele foi comprar a entrada, percebeu que o dinheiro era pouco, mas ele era esperto e sempre tinha uma solução. Soichiro subiu numa árvore para assistir à apresentação. Ele ficou maravilhado com a máquina voadora. Ao chegar em casa, seu pai descobriu tudo o que ele fez, só que desta vez não brigou com ele, e sim ficou orgulhoso em ver o esforço e determinação do filho por mecânica. Uma grande decepção. Em 1922, quando ele estava na oficina de seu pai, viu um jornal e um anúncio o chamou a atenção.
Era uma propaganda de uma oficina de carros em Tóquio, a Art Shokai. Ele então pensou que lá poderia ter um emprego. Soichiro escreveu uma carta ao proprietário. A resposta não demorou muito e foi positiva. O menino do interior estava prestes a ir para a cidade grande, e isso foi justo no momento que ele havia saído da escola. Mesmo sendo menor de idade, seus pais não o proibiram, pois confiavam na determinação do filho. Quando chegou, ficou deslumbrado com a estrutura e ruas cheias. Na oficina, cujo dono era Yuzo Sakakibara, ele ficou sabendo que sua função na empresa seria lavar, cozinhar e principalmente cuidar de um bebê filho mais novo de Yuzo. Soichiro, mesmo sem gostar do que fazia, obedeceu às ordens do patrão até sua chance chegar. Ele passou meses carregando esse bebê nas costas e sem ganhar dinheiro. Nada o faria voltar para a oficina do pai. O terremoto da sorte. No mesmo ano que chegou em Tóquio, aconteceu um terremoto no interior onde moravam muitos mecânicos da oficina Art Shokai. Eles tiveram que correr para reconstruir suas casas. O azar para alguns foi sorte para Soichiro. A demanda na oficina estava alta e sem mecânicos suficiente. Yuzo deu uma chance a Soichiro, pois não só carros eram consertados, mas também bicicletas. Ele começou com tarefas simples e foi ganhando a confiança do patrão. Yuzo passou a ensinar o jovem como administrar uma mecânica. Corridas, benção e maldição. Soichiro, em pouco tempo, se tornou um bom mecânico de confiança. A oficina cresceu muito e eles trabalhavam com várias marcas de carros da época. Até veículos de corridas apareciam na loja e Yuzo gostava muito desses carros. O dono da oficina um dia decidiu construir carros de corrida. Ele pegou peças de vários outros veículos, inclusive da americana The Mitchell, e criou o Art Daimler. Após muitos erros e acertos, eles ganharam o campeonato japonês em 1924. Nesta época, o irmão de Soichiro morava com ele em Tóquio e foi o piloto e Soichiro o copiloto na corrida. Quando a idade e as curtidas atrapalham. Em 1926, o jovem mecânico foi chamado para o exército e, para a sorte dele, não passou por ser daltônico. Seu patrão abriu uma filial da oficina em Hamamatsu e Soichiro foi escolhido como gerente. A filial foi um fracasso e quando descobriu o motivo, ele saiu da loja. Os clientes não confiavam nele por ser muito jovem. Quando voltou para Tóquio, ele continuou com Yuzo, mas abriu sua própria empresa e cresceu muito rápido. Logo chegou a 30 funcionários. Foi neste momento que ele ganhou muito dinheiro e começou a aproveitar disso. Há muitos relatos históricos sobre a vida louca que levava. Ele gastava com prostitutas, bebia muito, dançava jogando dinheiro e dizem que ele até dançou pelado no seu casamento. Soichiro era um cara que trabalhava muito, mas curtia também. Em uma noitada, ele estava bêbado e acidentalmente empurrou uma geisha pela janela do segundo andar. Para a sorte dele, a mulher sobreviveu pendurada em fios de energia da rua. Para tirar a mulher, tiveram que cortar a distribuição de eletricidade e a noite foi de um forte apagão. Com o crescimento da empresa, ele chamou sua esposa para ajudar na administração. A morte quase o leva. Soichiro não era apenas um bom mecânico, mas também um grande piloto de corrida. Ele construiu sua empresa de corrida, a Hamamatsu, desejando chegar aos 120 km por hora no seu carro. Este recorde só foi quebrado 20 anos depois no Japão. Os carros de corrida eram latas sem nenhuma segurança. Eles pensavam mais no motor do que o piloto. Em 1936, Soichiro se envolveu em um grave acidente que quase tirou sua vida. Ele quebrou um braço, feriu os ombros e teve cicatrizes para sempre no rosto. Isso fez ele ficar 3 meses no hospital. 4 meses depois do acidente, ele voltou para as pistas, mas sua mulher e pai o convenceram de desistir da carreira de piloto. De volta à oficina. No mesmo ano do acidente, ele voltou para a oficina e percebeu que tinha uma grande demanda por peças de automóveis. Por isso, ele decidiu fabricá-las. Ele teve muita dificuldade em convencer os sócios e, no fim, decidiu abrir a empresa sozinho para fabricar anéis de pistões. A empresa se chamava Tokai Seiki Heavy Industry. Só que ele ainda continuava na Art Shokai. Ele colocou seu grande amigo Shichiro Kato como presidente da empresa. Com muito esforço e erros, eles criaram Art Piston Ring Research Center e passaram a fazer muitas pesquisas. Por anos eles sofreram ao ponto de Soichiro ficar muito magro e fraco. Isso quase o destruiu, pois trabalhava de dia na Hamamatsu e noite na sua empresa. E para tentar achar uma saída, ele foi atrás de conhecimento. Soichiro se matriculou na Hamamatsu Industrial Institute para aprender mais sobre metalúrgica.
a grande criação que a Toyota gostou. No ano de 1939, Soichiro conseguiu criar o pistão que tanto desejava. Confidente do que criou, ele se demitiu da Arte Shokai e entregou o projeto a um de seus funcionários e passou a trabalhar por tempo integral na sua empresa. Eles trabalhavam dia e noite para chegar a uma perfeição. Toyota entrou em contato com Soichiro para fazer pistões. Ele fez 50 pistões para a Toyota, mas apenas 3 foram aprovados. Um grande prejuízo, mas isso não o fez desistir, pois passou anos viajando pelo Japão pesquisando, entrando em oficinas e fábricas para adquirir mais conhecimento e melhorar seu produto. Até aulas em faculdade ele participou, mas nunca concluiu um curso. Depois de muito tempo, ele decidiu tentar novamente, e a empresa decolou. O seu novo pistão foi aprovado e as vendas foram tão altas que com rapidez contratou 2.000 funcionários para atender a demanda. Ele começou a sonhar alto, mas algo terrível estava para acontecer. Toyota não foi a única empresa que Honda teve parcerias. Em 1928, Soichiro realizou um projeto com Ford, criando o primeiro Honda Ford. O carro era de corrida e conseguiu quebrar alguns recordes. A destruição. O Japão começou a Guerra do Pacífico em 1941 e a empresa de Soichiro foi controlada pelo Ministério de Munições. No ano seguinte, Toyota já era dona de 45% da empresa e Soichiro perdeu seu posto de presidente para diretor. Durante a guerra, muitos funcionários foram convocados e a empresa começou a sofrer perdas. Por mais que ele tentou, a destruição dos seus sonhos estava diante de seus olhos e o pior ainda estava por vir. Em 1944, a guerra foi intensificada e Japão já sabia que iria perder. Neste ano, a fábrica de Soichiro foi atingida por bombas e totalmente destruída. E para piorar, em 1945, um terremoto em Nakai destruiu o que restava de outra empresa. Em agosto de 1945, o Japão se rendeu e Soichiro tinha perdido quase tudo. Depois da guerra, ele decidiu vender o que restava para a Toyota por 450 mil ienes e disse a todos que iria dar uma sumida para pensar no que faria, pois o país estava em ruínas. A grande ideia. Um ano depois da guerra, o país ainda sofria com problemas econômicos. Os produtos básicos estavam faltando, inclusive combustível. Haviam fábricas contratando, mas os funcionários não tinham transportes baratos para irem até as empresas. Um dia ele estava caminhando pelas ruínas da guerra e achou uma máquina geradora de energia que pertencia ao exército japonês. O aparelho era usado para recarregar os rádios de controles dos soldados. Soichiro ficou maravilhado com o achado e, como era curioso, foi ver como funcionava e uma grande ideia veio na sua mente. Ele pensou, o que acontece se colocar essa máquina numa bicicleta? Já existia isso na Europa e até alguns exemplares eram vistos no Japão. Mas a sacada de Soichiro foi em perceber que o país precisa urgente de transportes mais econômicos e baratos. Já existia isso na Europa e até alguns exemplares eram vistos no Japão. Em 1946, ele usou seu galpão velho, que era da Honda Technical Research Institute, para começar seu novo projeto. Não havia cimento à venda para reformar seu galpão. Ele então fabricou seu próprio cimento. Nada parava esse homem. A ideia era construir uma moto. Ele juntou 12 funcionários e começou a trabalhar. Pegou umas peças que tinha e teve sucesso em montar sua primeira moto. Mas ele não tinha motor para tanta demanda. Foi aí que ele decidiu fabricar seu motor, a primogênita. Em 1947, Soichiro montou a Type A e pela primeira vez o nome Honda foi colocado numa máquina. Em 1948, ele fundou o Honda Motor Company com a ideia de oferecer um transporte barato aos trabalhadores japoneses. Mas ele tinha um problema, não havia tanto dinheiro assim para fabricar em escala. Ao ver o logo da marca, logo se percebe a letra H de Honda. O formato da letra, sendo grossa embaixo e fina na parte de cima, simboliza braços levantados em direção ao céu e serve de inspiração para as pessoas a correrem atrás dos seus sonhos. Soichiro teve a ideia de escrever uma carta para os 18.000 donos de lojas no Japão, dizendo que ele havia achado uma solução para fazer o país voltar à normalidade. Apenas 3.000 empresários responderam positivamente, e assim ele conseguiu dinheiro para sua primeira linha de produção. Com capital, a empresa fez sua primeira moto completa, a Model D. D de Dream, que significa sonho em inglês. Uma curiosidade, para construir sua primeira moto ele usou 500 motores da marca Toratsu.
Assim que foram vendidos, Soichiro produziu cópias desses motores e vendia para pessoas acoplarem nas bicicletas. Soichiro fez uma próspera parceria com Takeo Fujisawa e juntos eles fizeram a empresa crescer. Takeo cuidava dos negócios e marketing. Uma das missões da empresa sempre foi oferecer produtos baratos e de qualidade ao mundo. Dores de cabeça. A moto era grande, cara e pesada, e poucos conseguiam comprar. Devido a este problema, ele passou 3 anos desenvolvendo uma moto mais leve e barata. Soichiro criou a The Super Cub. A moto foi um grande sucesso que até ganhou um prêmio do imperador. Depois, a Honda ganhou investimentos de Takeo Fujisawa, oferecendo o que Soichiro precisava para criar a Honda Motor Company. Estados Unidos. No início dos anos 60 nos Estados Unidos, a imagem dos motoqueiros era manchada. Os que andavam de moto eram taxados como grossos e briguentos, e a Honda quis mudar isso quando chegou com sua primeira loja na Califórnia, contratando 8 pessoas e com vendas altas. A campanha "Você encontra as melhores pessoas numa Honda" gerou confiança e isso encorajou famílias e jovens a gostarem da moto. Em 1958, The Super Cub chegou aos Estados Unidos pelo preço de $295. Era extremamente mais barato que outras motos vendidas no país, e logo passou às vendas das grandes marcas como Harley-Davidson. Honda foi a primeira marca japonesa a pisar na América do Norte com fábrica em Ohio. Soichiro nunca tinha desistido das corridas e buscava benefícios nisso. Ele voltou a investir em corridas, só que dessa vez de moto. Mas antes ele viajou pelo mundo para observar todas as corridas e motos dos concorrentes e coletou muita informação. Depois reuniu tudo e foi estudar. Isso fez Honda sair de uma péssima colocação na primeira corrida em 1954 para grandes premiações em 1959. 2 anos depois, Honda ganhou a corrida e os olhos do mundo se voltaram à marca. As corridas eram uma forma da marca ganhar confiança, pois no início foi difícil fazer as pessoas confiarem num produto de uma marca pós-guerra e com modelos esquisitos comparados a outras marcas. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conquistaram o Japão. Décadas depois, o Japão dominou os Estados Unidos na venda de veículos. De volta aos 8 anos de idade. Em 1960, Honda se tornou a maior montadora de motos do mundo. Eles haviam fabricado 10 milhões de motos até 1968, mas Soichiro ainda não estava satisfeito, pois seu sonho, quando ele tinha 8 anos de idade, era fabricar carros. Quando Soichiro anunciou que entraria no mercado de 4 rodas, muitos o avisaram para não fazer isso. Japão já tinha carros da Nissan e Toyota, e muitos tentavam convencê-lo que o país não precisava de outra montadora de veículos. Em 1963, Honda fez seu primeiro carro, o T360 Mini Trunk. Ele havia aprendido com as motos que fabricar de início algo grande e caro não era bom, mas o carro não fez muito sucesso, e só depois do segundo carro, o S500, que era esportivo, as coisas começaram a mudar. Era rápido e bom, mas só foram fabricadas 1.300 unidades. Era o produto mais raro da marca. Depois, Soichiro colocou seus carros nas corridas. Ele fez o Honda RA 271 e participou da Fórmula 1 na Bélgica em 1964. Após um ano, eles venceram em primeiro lugar no México em 1965 com outro carro de sucesso, o Honda RA 272. A marca guarda troféus de várias modalidades de corrida, seja de moto ou carro. O grande Civic. Honda fazia sucesso nas corridas, mas não nas ruas. Foi aí que decidiram parar de correr e focar em projetos urbanos. Desta forma, conseguiram construir o carro de maior sucesso da marca, Honda Civic, que virou um dos mais populares no mundo. Uma das coisas que fizeram o carro ter tanto sucesso foi alto valor do petróleo em 1970. E para ajudar no problema, Soichiro criou o Compound Vortex Controlled Combustion, ou CVCC. Isso fez o Civic ser muito econômico e sem uso de catalisador. Ao mesmo tempo, ajudou na grande preocupação ambiental da época. O Civic não poluía muito e foi a solução na crise dos combustíveis. O carro tinha chego na hora certa, pois as campanhas e leis anti-poluição cresciam muito nos Estados Unidos. Soichiro contratou 15 engenheiros para tornar seus carros antipoluente. Mesmo que o Civic havia feito muito sucesso, foi o Honda Accord que mudou tudo.
O carro começou como um hatch de 3 portas, depois virou sedã 4 portas. Este modelo tinha as mesmas tecnologias do Civic, mas com muito mais espaço interior. Em pouco tempo se tornou o melhor sedã do mundo. Accord foi o primeiro carro da marca a rodar 1 milhão de milhas com seu proprietário Joe Cicero. Ele ganhou outro novo de presente. Em 1979, Honda construía parcerias na Europa com a BL, compartilhando tecnologia para desenvolver carros para os europeus. No início dos anos 80, Honda já era a terceira maior produtora de carros no Japão. E no fim da década, a terceira maior do planeta, com fábricas em todo o mundo. Você sabia que Honda foi quem usou o primeiro GPS num carro? Em 1981, a empresa criou o primeiro sistema de GPS. A Honda Electro Gyrocator foi colocado no Accord. Mas foi só depois de uma década que outros veículos passaram a usar a tecnologia. O primeiro carro com tração nas 4 rodas foi o Honda Prelude de 1987. Desde então, a Honda se tornou um dos principais fabricantes de veículos com tração nas 4 rodas. O luxo e linha do tempo. Já nos Estados Unidos, Honda decidiu lançar uma nova marca de luxo e chamou de Acura. Foi a primeira marca japonesa a lançar carros premium no país. Em 1988, a McLaren Honda vence 15 das 16 corridas da Fórmula 1. O brasileiro Ayrton Senna foi campeão mundial em 1988 e seu companheiro de equipe Alain Prost foi vice-campeão. Em 1989, Honda mostrou ao mundo como se faz um motor forte e econômico com o VTC System. A popularidade cresceu tanto nos anos 60 que até uma banda de música foi criada com o nome Honda. A banda Rondells era americana e o estilo agradava surfistas roqueiros. Os produtores eram Brian Wilson e Mike Love. O maior sucesso da banda era a música chamada Little Honda e alcançou a 9ª colocação nas rádios dos Estados Unidos. Em 1999, os engenheiros não estavam apenas focados no passado. Eles criaram o primeiro híbrido gasolina elétrico, um carro com emissões de CO2 incrivelmente baixas. Foi outra estreia da Honda, o primeiro carro híbrido colocado à venda na Europa. No ano 2000, o primeiro robô humanoide ASIMO, Advanced Step in Innovative Mobility, aparece e se torna uma das celebridades mais famosas da Honda. As pessoas começaram a sonhar com robôs fazendo tarefas humanas por todo lado. Em 2006, Honda se tornou a principal fornecedora de motores para a IndyCar. No mesmo ano, na Indianapolis 500, a marca teve o sucesso de participar de uma temporada sem falhas nos seus motores. Em 2014, Honda apresenta turbinas eólicas. Honda Transmission MFG of America liga suas novíssimas turbinas eólicas em Russells Point, Ohio. A Honda foi a primeira a usar essa energia nas suas fábricas. Em 2015, Honda decola literalmente. O maior sonho de Soichiro é realizado. O jato executivo para 6 passageiros possui um alcance de mais de 2.200 quilômetros e com velocidade máxima de 782 km por hora, é o Honda mais rápido já construído. No mesmo ano, a empresa foi processada. Honda foi multada em $70 milhões por falhar na prevenção de mortes causadas por defeitos em alguns de seus produtos. Aposentadoria e morte. A estratégia de expansão da Honda conta com uma excelente estrutura nas suas fábricas, fazendo cada uma delas independentes e fabricando tudo o que precisava. Os engenheiros tinham voz e a liberdade para criar veículos de acordo com a necessidade de cada país. Os funcionários eram bem tratados e recebiam bem. Assim a empresa crescia. Os investimentos nas linhas de produção das fábricas fez Honda construir carros em horas, enquanto os concorrentes podiam levar mais de um mês. Soichiro valorizava tanto as pessoas que ele só usava robôs em suas fábricas em funções muito perigosas. Soichiro se aposentou após 25 anos na presidência da Honda. Mesmo aposentado, ele ficou de olho nos negócios. Em 5 de agosto de 1991, Soichiro Honda morreu devido a uma insuficiência hepática, antes do Grande Prêmio da Hungria. Ele tinha 84 anos quando morreu. O então vencedor Ayrton Senna do Brasil resolveu dedicar a vitória ao saudoso Soichiro Honda. Produtos. O produto mais importante da marca sempre foi motos, mas a empresa, além de automóveis, consolidou seus projetos na terra, ar e mar. Foram registradas mais de 150 patentes de produtos Honda ao longo da história. Soichiro provou que não há problemas que não podem ser resolvidos. Tudo depende de estudo e uma boa ideia. Sua vida e determinação
servem de exemplos que sonhos, por mais absurdos que sejam, podem ser realizados. Todo o meu sucesso veio do 1% que acertei. Soichiro Honda, 1906 a 1991. Saiba quais empresas colaboraram e cresceram com o nazismo clicando neste vídeo na tela. Obrigado por assistir e inscreva-se no canal para mais vídeos como este.